Ouviu? Ouvi? Bora lá. Gravando. Salve, salve, rapaziada. Erison Max aqui e acompanhado novamente com o nosso doutor. Diego Saturnino. Vamos junto aí para jogar uma luz aí. Como a gente ainda não decidiu se o quadro vai ser moral legal, ilegal moral, imoral ilegal, né? Se vai ser justo, mas com folga, como é que vai ser o nome? A gente não vai dar nome, vamos meter a bota aqui. Hoje nós vamos falar do que, Edson? Vamos falar um pouquinho sobre a questão de herança e questão de deserção de herança e um pouquinho de valores também, né? Que é uma coisa É, que... é uma coisa que a gente acabou conversando depois da última gravação, né? Que é uma coisa que é interessante, escala de valores, né? Mas eu Isso, acho. Mas não vamos entrar muito. É tipo assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não vamos só procurar pautar os valores envolvidos, porque, meu, esse lance de deserdar aí realmente é aquilo que a gente estava até debatendo, falando suavemente por cima, né? Mas é um negócio que implica em quebras de valores que são valores importantes, né? Numa escala de valores, teoricamente, ficaria lá em cima entre os primeiros, né? Para poder acontecer um evento desse. exatamente. Inclusive, para caso de deserção, a situação ela tem que ser muito pesada, entendeu? Tem que ser fatores muito pesados para que uma pessoa possa ser deserdada. Ou seja, é uma quebra de um valor que é. E normalmente, tipo assim, esses valores que são ponderados quando são criadas as justiças, essa é uma pergunta interessante, hein? Esses valores que são ponderados, eles são valores que são relativos ao quê? A moral do momento? Exatamente. O artigo 1963, ele fala que existem algumas situações que autorizam ascendentes deserdar os descendentes, mas a interpretação também é reversa. Dentre elas é a ofensa física, agressão, injúria, o filho desamparar o pai, o neto, ou o pai desamparar um filho e de repente o filho acabar vencendo na vida e acontecer alguma coisa e ele deixar no testamento que não quer que, que Entendi. o pai Tá. seja herdeiro. Porque na minha cabeça, esse papo de herança era só de pai para filho, mas é de filho para pai, no caso, Sim, de sim, morte, porque a herança ela pode. morte prematura, né? No caso de Exatamente. morte prematura. E tem um casinho especial no Código Civil que ele fala relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho, ou a do neto, ou com a do marido, ou companheiro da filha ou da neta. E aí a gente pode também fazer uma interpretação reversa, né? É, é, O filho fica com a madrasta e por aí vai. era o que eu queria entender. Eu queria entender o que são esses o que é. É tipo assim, é o filho que pega a madrasta, que pega a enteada, o que é? Que nem é Exatamente, fácil. exatamente isso. Essa relação ilícita que trata o Código Civil é a relação sexual ilícita, literalmente. Tá? O Tá. filho, o exemplo é um filho ele ter relações com a madrasta, entendeu? Com o neto ter relação com a madrasta, ou vice-versa, ou o marido ter relação com a filha ou com a neta, entendeu? Esse artigo ele trata desse tipo de situação. É, E, mas é que tipo assim, a gente está falando umas puta coisa louca e bizarra, né, meu? Mas infelizmente exatamente, acontece, né, meu? exatamente. Infelizmente acontece, né? E eu posso pontuar para você algumas situações, até mesmo aqui a gente não trata de religião, mas até mesmo dentro da Bíblia. Nós Não, vimos, mas a Bíblia versa muita coisa que acontece na vida que a gente não acredita. Isso daí sim, é uma isso, ó, eu já falei para você que eu sou ateu, mas isso é uma coisa sim. inegável. Isso é uma Você já ouviu falar da história de Jacó? só que acontece o seguinte, né? Jacó não tinha um monte de mulher? Ele tinha um monte de mulher. Ele tinha 2 esposas e 3 concubinas. E ele teve 12 filhos. O filho mais velho dele, o Ruben, ele teve um caso com uma concubina dele que chamava Bila. E o que Pois aconteceu é. posteriormente? O filho mais novo acabou herdando todos os direitos dele de primogênito, justamente por causa dessa relação ilícita. Quer pegar, como é que é? Como já diz o ditado, não mexe nas minhas gavetas. Exatamente.
Aí nós vemos, né, no andar, né, instituída uma lei depois, na Bíblia, na própria Bíblia, uma lei que proíbe, né, a relação a relação sexual, né, entre pai e filho, entre pai e filho e concubina, justamente por causa da vergonha que causa a vítima, né? E o Código Civil, ele veio justamente para proteger essa situação. Imagina um pai... Não, na verdade, do meu ponto de vista, é até um pouco mais grave, porque o que existe aí não é só uma vergonha, é uma quebra na família inteira, cara. Exatamente. Você É uma... desmancha a família. Porque assim... Quebra, então, quebra a família inteira. Quebra tudo. Um evento desse é uma desgraça na família, cara. Exatamente. Até por isso que dá para entender por que está na Bíblia. Porque, pô, se você quer trazer uma desgraça desse tamanho para dentro da sua casa, porque o que acontece? É o filho sem lar, é a mulher sem lar, é o pai é o pai sem companheiro. É uma coisa terrível, cara. Você sabe que no Novo Testamento tem uma passagem que o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 5:1 da seguinte forma: de toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo nos pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. Aí ele trata esse caso dentro da igreja, né? Punindo a pessoa e tudo mais. Ele deu a penalidade nesse caso aí e foi a expulsão dentro da igreja, porque você acaba não tendo mais um clima dentro do ministério. Isso mesmo. E dentro da família a mesma coisa, porque você não quebra só não é questão só você quebra um princípio, né? Você quebra um princípio quando... Na verdade você provoca uma desarmonia tão forte no processo de sociabilização das pessoas que você faz com que isso seja impossível, né? Não tem como, por exemplo, o cara ir lá no mesmo ambiente com você, não interessa se ele perdoou a mulher, se ele não perdoou, nem interessa isso. Só de vocês terem um elo consanguíneo, então, por exemplo, algum evento de aniversário de alguém, como é que fica? Aniversário da avó. O Natal? Natal, pois é, um negócio assim, como é que faz um evento desse? Desmanchou a família, fragmentou a família, acabou a família. Exatamente, e às vezes você vê casos de homicídio, por exemplo, que acontece esse tipo de coisa. O pai acaba matando o filho, ou vice-versa, o filho acaba matando o pai porque quer ficar com a madrasta. Não é muito difícil a gente ver esse tipo de situação. Eu não diria também que é muito fácil, né? Não. Aquilo, a gente precisa andar com cuidado nisso aí, porque é aquilo que eu falei para você. A informação hoje, ela vem muita de todo lugar. E o cérebro da gente tem um péssimo hábito de achar que... Né? Que tudo acontece a toda hora, né? Não. É que as coisas, infelizmente esse tipo de coisa acontece. Agora, não é tão comum. Infelizmente acontece por todo lugar. É que nem uma coisa interessante, talvez seja um pouco polêmico, não sei se eu devia falar aqui, mas eu converso com os meus pais, meu pai tem 80 anos e minha mãe está com 78. E eles falam que nunca teve tanto homossexual, assim, por aí. E eu discordo, eu acho que sempre teve, mas é que eles nunca puderam se revelar, Exatamente. Não tinha uma condição, né? Mas sempre teve. Então, o que acontece? Eu acho que esse tipo de eventualidade, ela é como a incidência de homossexuais na sociedade. Ela sempre existiu. Sempre existirá, mas sempre vai estar na sombra. Sim. Nesse caso, né? O homossexualismo não tem porquê, né? A preferência sexual do cara é um problema dele, né? Exatamente. É uma coisa que até evoluiu. Agora, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa sinistra que a gente está falando, ela sempre acontece às sombras, né? Você não tem a dúvida, ninguém faz as claras desse tipo de coisa, né? Mas você sabe que quando explode um fator desse, né? É uma coisa que, assim, toma uma proporção que... Principalmente cidade pequena, né? Não, para ver a história lá olha, eu acho que é semelhante, não é igual. Mas o papo da Flor de Lis lá,
Ah, sim, não, um caso atípico, né? Porque ela era casada, né, com o pastor, eles adotavam, né, algumas. Mas assim, Ela, eu não vi a ela fundo, né? adotava os amantes, né? Ela Elas adotava os amantes. adotavam as crianças, né? Só que o dela é muito mais grave, né? Porque ela adotava as crianças, parece que tinha relação sexual com as crianças, uma coisa assim, uma coisa muito pesada, né? Era isso sim, era isso sim. Ela adotava um amante, cara. O negócio é o seguinte, não bastava o maridão estar pagando as coisas, ela ainda passava o amante para dentro. E Parece que falava sobre. Mas, parece que a iniciação para entrar era ter relação sexual, é, né? é, Ah, era bem uma coisa, era o que eu ia comentar. Ela falava ainda que eram coisas habituais que aconteciam ali, né? Mas isso daí bom, esse tipo de lei é um tipo de lei com um princípio básico, assim, bem sim, estrito, sim. né? Bem E estrito. você sabe que assim, alguns princípios eles são universais, né? A Essa a situação mesmo impressão que eu tenho a impressão que eu tenho é que alguns princípios eles não precisariam nem estar escritos, né? Parece que eles estão sim, gravados na alma das pessoas, né? Matar os outros é exatamente. errado, agredir os outros é errado, judiar dos outros é errado. É coisa que vem gravada na alma. Sim, sim, Né? Não é exatamente. coisa que. É o que eu estou dizendo, não precisaria nem de lei escrita. As pessoas sabem que é errado. Né? É aquela história da gente que a gente estava, onde a gente acaba batendo sempre, né? A lei acaba fazendo de coisas imorais coisas legais, né? Sim. O que E não, o é, que não deveria acontecer nunca. é aquele exemplo que eu falei para você, da aula que eu tive a primeira aula de direitos que eu tive, e que foi questionado, o juiz foi questionado no Canadá, como que o Brasil tinha que ter uma lei para proteger a criança e o adolescente, que a população já não tinha isso em mente, que era necessário ter uma lei, entendeu? São coisas que é universal, entendeu? Todo mundo sabe que tem que fazer, mas por que ninguém faz? Ou todo mundo sabe que não pode fazer, e por que faz? Vou te dar um exemplo aqui que até foge um pouco, mas o adultério, por exemplo. Todo mundo sabe que não Hum. pode adulterar. Você É, casou, é com aquela pessoa que você vai ficar o resto da vida. Mas por que a pessoa faz errado? Entendeu? Não precisava ter, antigamente, agora não tem mais, no Código Penal, ter o crime de adultério. Hoje não tem mais, mas antigamente adulterar era crime, entendeu? Mas, assim, legalmente falando, não é mais crime, mas, assim, pois, a grosso pois é, modo, acaba isso até que é sendo. interessante. Isso é interessante, esse aspecto aí que eu ia levantar. Existe a tal da lei que cai em desuso, né? Sim, não, mas no caso do adultério foi revogado mesmo. Ela foi revogada. Ah, ela foi revogada, Ela não foi foi nem desolvida. revogada, ela foi revogada, deixou de ser crime. As leis penais, elas não podem ser revogadas tacitamente, entendeu? Não pode, tipo, tal coisa deixar de ser crime, entendeu? Você Porque o fato eu de, estou entendendo, peraí, assim, deixa eu só colocar uma. Deixa eu só colocar uma linha aqui pelo seguinte, porque eu estou entendendo, existe a justiça civil e a justiça criminal. isso, Antigamente o cara traía para cadeia, preso. ele poderia correr o risco de ser preso, ele respondia um processo Entendi, ele ia criminal, para a justiça criminal. Ele ia para a justiça sim. criminal. Assim, pensamento meu. Eu penso que foi revogado essa lei porque eu Hum, acho que ia ter muito processo criminal hoje em dia, é, é. entendeu? Talvez E aí, eles revogaram essa lei para dar uma desafogada. Agora, é assim, só mesmo? para complementar, a lei penal ela não pode ser revogada tacitamente. Precisa de uma lei para revogar a lei penal. Não é tipo, todo mundo está fazendo, então vai deixar de ser crime. Não, todo mundo está fazendo, todo mundo vai responder pelo crime. Entendeu? Até chegar uma nova lei que vai falar, ó, tal prática não é mais crime, a grosso modo É, dizendo. mas, Diferente do mas Código aí Civil. mas aí a gente começa a enroscar bem nas coisas que estão acontecendo contemporaneamente Sim, em juizados mais supremos. Né? Vamos tentar ser um pouco vago aqui. Que a interpretação das leis agora está se submetendo a uma interpretação social por parte do juiz. Né? É, sim. é, 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 é uma tendência que eu não sei se eu estou entrando aqui em tecnicalidades que eu não conheço, né? Porque eu não sei se é interessante uma lei que cai em desuso ou não, né? Porque, por exemplo, se os juízes
por uma convenção social, por interpretação do que se acontece na sociedade, e por entender que não tem por que levar isso para uma justiça criminal, porque não houve de fato um crime, porque não houve uma lesão, mas foi uma lesão oral, não foi uma lesão de fato, né? Não houve assim, no caso simples de traição, né? Sim. Então, mas aí nesse caso de cair em desuso dos juízes não aplicarem mais uma condenação, é esse caso de se submeter à interpretação do juiz, ou isso não acontece? Não, não pode acontecer. Se você, vamos Não supor que fazer barulho com carro de boi seja crime. Caminhão de boi, carro de boi, lembra? Tem um código, no Código Civil, não lembro se é no Código Civil, numa lei esparsa que fala sobre fazer barulho, tem uma multa porque é aplicado. Ainda existe essa lei, mas não se aplica mais, porque não tem mais carro de boi. Então, vamos supor que fosse crime. Se o cara estivesse andando com o caminhão de boi, com o carro de boi, e ele estivesse fazendo barulho, ele tem que responder pelo processo crime. É claro que ele ia ter vários benefícios em relação a isso. Mas voltando aqui para essa questão, tudo vai depender de provas, né? Principalmente essas questões do artigo 1963 do Código Civil. Para você poder deserdar um filho, você vai fazer prova, vai ter que fazer prova. Por quê? Porque provavelmente o filho vai questionar o testamento, né? Porque a deserção ela vem mediante testamento. Ou, se houver um inventário, o inventariante vai informar o juiz da exclusão desse filho devido a esse fato. O inventariante é a pessoa que vai fazer o inventário, entendeu? Ele vai ter que demonstrar, e vai ter que demonstrar para o juiz, ó, fulano de tal ficou com a madrasta, foi pego em flagrante, vai juntar laudo fotográfico, vai juntar conversa de WhatsApp, vai fazer a prova. Vamos dizer, mesmo depois da morte do pai? Mesmo depois da morte do pai, até porque a deserção de herança, ela é justamente por isso. E essa situação entre sogra e genro, ela é tão forte, que eles são impedidos de casar posteriormente. Vamos supor que tem um casal e a esposa do rapaz falece e o marido da sogra dela falece. E eles se apaixonam, eles não podem casar. E o pai e do contrário é a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, essa questão, né, desse inciso que eu falei para você, ela é muito forte, entendeu? Porque presume-se, né, que o sogro e a sogra, ou a mulher a madrasta, né, elas são considerados os segundos pais do cônjuge, né, do outro cônjuge. Dos filhos dele, né? Podem não ser consanguíneos, né? Mas socialmente são, né? Falando nisso, se você me permitir, queria deixar aqui gravado, queria mandar um beijo para minha sogra, Dona Inês, e o meu sogro também. São pessoas especiais, muito especiais na minha vida. Agora, se você não divulgar o vídeo, já não recebe o vídeo. Não recebe não recebe o beijo, se não divulgar. Não, eu vou mandar, a gente vai divulgar para ela. Vamos ajudar, rapaziada. Vamos ajudar a mandar esse beijo aí mandar esse beijo para tudo que é lugar. Mas agora o que eu queria falar é o seguinte, bom, a gente falou a respeito de caso verdadeiro como a Flor de Lis, né? A gente falou a respeito do propósito dessa lei, que é justamente tá salvaguardando a instituição familiar, né? Sim, sim. Exatamente. Aí, bom, e como isso daí, bom, essa é uma coisa, eu acho que os impactos que uma lei dessa provoca seriam muito maiores se ela não existisse, né? Porque foi aquilo que a gente estava falando. É um senso comum, né? Tá dentro da cabeça do cara. Você não tem a dúvida. Ele não precisa que alguém fale para ele, pô, parceiro, isso é errado. Não precisa, né? Sim. Você falou, tá na Bíblia, é a base. Sim, e aconteceu, né? São fatores que aconteceram, né? Uma vez eu vi um vídeo, eu não consigo me lembrar quem foi que falou, eu acho que foi um coach que falou, ele falou, e ele é pastor, ele falou assim, você quer saber como alguns princípios eles são universais, não precisam dizer na Bíblia, não precisa ser crente para fazer, não precisa ser cristão para cumprir esses princípios? Por exemplo, roubar, não é errado? É errado você rouba? Não.
não rouba. Você adulterar é errado? É. Você adultera? Não, não adultera. São coisas, cara, que assim, é, infelizmente precisam estar é, contextualizado num corpo legal para a gente poder saber, para a gente poder entender e ter que e às vezes ser obrigado a estar cumprindo a, o dispositivo, porque nós temos a tendência a não fazer, entendeu? A não cumprir. Ou seja, ou seja, é um conceito moral que tá dentro de todo mundo, está dentro de mim, de você, do sujeito que está ouvindo a gente, aí de você que está me ouvindo, está dentro de você também, seja você um miqueinho ou não, viu? Sim. Está dentro de você. E que, na verdade, ele só precisou ser escrito para ser reforçado, né? Exatamente. Na verdade, o que acontece? Algumas vezes elas são escritas por mero reforço, né? Não que não seja importante, mas elas eu acho que acabam tendo como uma ideia também diferente, de estar induzindo as pessoas a entender que tudo aquilo que for escrito e entendido como lei deve ser seguido. Então, existem umas que têm bom senso, como esta, e existem outras que são completamente malucas, né? Que nem o carro de boi que faz barulho. Sim, hoje em dia já não tem mais. Por que ele fazia barulho? Porque era rua de paralelepípedo, não tinha, assim, existia a graxa, mas não se usava muito. Então, quando ele está vazio, ele faz muito barulho, entendeu? Então, por isso eu falei. Não, dá para entender, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que algumas, elas estão dentro da gente, outras são algumas coisas assim tão alheias que a gente fica pensando, puxa vida, né? Mas você tem até que entender que o carro de boi, que a maioria, que tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente, não tem noção, a menor noção que um carro de boi, eu vou dar uma breve descrição, é uma carroça com roda de madeira, aliás, ela é quase toda feita de madeira, puxada por boi. Então ela faz barulho de madeira rangendo, uma madeira batendo na outra, ferro balançando, que ela tem umas correntes para poder fechar a caçamba. Ou seja, parece que vem vindo o Walking Dead na tua direção, quando aquilo lá entra numa rua de paralelepípedo. Né? Você tem certeza que tem uma horda de zumbis vindo na tua direção. Não, é um carro de boi. Exatamente isso. Né? Aí, até por isso que os caras inventaram a lei, porque tinha muita rua de paralelepípedo e carro de boi. Aí os caras tinham que tomar cuidado com o horário que passava. Bom, uma série de questões, mas não roubar, não matar, não judiar, tudo isso está dentro de cada um e pronto. É bem como esse conceito que acaba provocando a deserdança ou a deserança. Na verdade, é deserção que fala, né? Os pais podem ser deserdados, né? Os pais dos filhos. Né? Isso aí. Bom, esse é o tipo de coisa que, tipo assim, se a gente imaginar aquele roteirinho que eu passei para você, o conselho que a gente tem para dar é o seguinte: você nunca pegue a sua sogra. É o conselho que eu tenho para dar para a rapaziada aí, para nunca entrar numa roubada dessa. E se você já for mais velho, se você não for mais um miqueinha, for um miqueão, entendeu? Não pega a sua enteada, parceiro. Só para fazer uma correçãozinha, o artigo 162, ele fala da deserdação, você falou certo, a deserdação dos descendentes por ascendentes. Aí ele fala, relações ilícitas com o madrasto ou padrasto. E o 63, que é o 1963, é dos ascendentes para os descendentes. Que aí é o pai ficar com a mulher do filho, ficar com a mulher do neto, entendeu? Ou seja, na verdade, o efeito é o mesmo, se é de cima para baixo ou se é de baixo para cima. Exatamente. A quebra de princípio é a mesma, a falta de respeito é a mesma, a prática asquerosa ela é a mesma também, entendeu? Pois é. Aí agora eu acho que compensa a gente falar em valor, porque, tipo assim, a gente tem que entender, é uma coisa assim que eu explico para alguns alunos, para algum pessoal que faz consultoria comigo, é que é muito mais importante do que a pessoa ter valores, ela conhecer os valores, ela ter uma boa escala de valores. O que é isso? É dentro do que você sabe que é importante, o que é mais e o que é menos importante. Isso daí, cara, seguramente na cabeça de você que está me ouvindo, tem que estar entre os primeiros valores. Porque você pode não acreditar. Inclusive, Diego, eu esqueci de comentar, mas eu já passei por essa situação de uma sogra vir para cima de mim,
Eu tinha uns 19 anos, cara. A mulher deu em cima de mim de um jeito que eu falei, nossa, gozar da história. Foi o seguinte, eu tava esperando a chuva passar no apartamento dela. Tá aí, Gil? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, tá. Desculpa, é que É às que eu vezes tô te ouvindo. se caiu aqui, o pessoal vai ouvir a conversa e você não. Mas aí o que acontece? Estava chovendo muito, eu fui para o apartamento para esperar a chuva passar e ela foi dormir. A minha namorada foi dormir, porque ela tinha que acordar cedo. Eu fiquei na sala sentado esperando a chuva passar. Meu, daqui a pouco aparece a minha sogra de baby doll, cara, nua, Misericórdia. nua por baixo, cara. E a chuva estava pesada, cara. Eu olhei para a janela, eu olhei para a mulher, eu olhei para a janela e falei assim, nossa, a chuva melhorou, tchau. Saí pela área de serviço, cara, e desci pela escada, 12º andar. Desci pela escada, mano, saí na chuva, fui embora pra casa numa chuva, mano. Para fugir de uma situação dessa. E Ô, enteadinha também, viu? Já tive menina nossa. você sabe, se você me permite, eu queria contar uma história para você, porque assim, às vezes o pessoal acha que pode enfrentar o problema, Não, pode enfrentar uma tentação. E às vezes a força da pessoa está no fugir, como você falou. Você foi forte porque você fugiu, entendeu? não, é isso mesmo. Mas é É, isso mesmo. e É assim, sabedoria da idade, parceiro. e, Sabedoria e, naquela época. e, Ó, juro pra você, eu fugi naquele momento eu fugi porque eu pensei, pelo amor de Deus, a mulher era meio tranqueira. A filha dela era, bom, eu tinha 19, né? A filha dela tinha 18, era mó gata. Eu só namorei mulher gata e ela tava cansadona, tá ligado? Acho que ela já tinha uns 50. Foi por isso que eu fugi. não, mas você fugiu. Igual, Fugi. eu citei aquela história para você bíblica do filho que ficou com a concubina do pai, e o José ganhou a primogenitura. Ele foi vendido como escravo para o Egito. Chegando lá, ele foi comprado por um cara bom, que era o Potifar, o chefe da guarda do faraó. E a mulher de Potifar começou a dar em cima do José. Nossa. E a mulher de Potifar, a mulher do chefe da guarda do faraó, não devia ser uma mulher feia, né? O que ele fez? Não. Ele correu. É? Ele foi preso, né? Foi jogado na prisão, ficou um bom tempo, depois virou governador do Egito. Mas o que eu quero dizer? Às vezes o forte não é o que enfrenta, porque as tentações que nós temos na nossa vida, a gente não pode ficar enfrentando, cara. Não, eu vou dar uma dica, para quem está ouvindo, reforçando a tua dica, porque a tua dica é exatamente, eu vou traduzir a tua dica. Seja esperto o suficiente para você saber que algumas coisas não dá para resistir por muito tempo, é melhor fugir. Exatamente. Meu, isso é um sinônimo de força. Quando você se conhece, você fala meu, foi uma discussão curiosa que eu tive com o Bruno. A gente estava falando de uma garota, eu não lembro qual que era, e ele falou, eu não achei ela bonita, e era uma HB9, cara. Era uma gata, gata, gata. Eu falei para ele, Bruno, você pode falar que você não acha ela bonita, mas se ela tivesse presa com você no elevador e resolvesse pegar você, você não escapava dessa mina. E é exatamente disso que eu estou falando. Existem situações, se você ficar preso, por exemplo, com uma mulher muito bonita, como a HB9, numa situação que você não tem como escapar dela, tipo assim, você vai ficar preso com ela umas 4 horas, e ela resolver que vai transar com você, você não tem como escapar. Você não vai conseguir dizer não. É um impulso natural. Não tem. E você sabe que assim, tem gente que quer ir no limite, né? O problema do ser humano é isso. Agora, assim, para você que está ouvindo aí, quando você está passando o canal na televisão, somente quem tem TV Box, e de repente aparece aquela cena lá, sabe? Aquela cena de filme e tal, vem aquele no seu subconsciente, não, dá mais uma olhadinha, ou aquela página na internet, não sei o quê. Gente, evita, porque corre, porque o mal que isso vai trazer para a vida de vocês, para a vida de quem faz isso, não vale a pena o risco, entendeu? Não compensa o risco. É uma parada que é complicada de brincar. Né? Qualquer coisa que gera vício é complicada de brincar. É Sim. complicado de brincar. O que você tá dando um alerta é ser um alerta muito positivo. Nós temos pontos de vista um pouco diferentes a respeito disso. Mas em relação à coisa que vicia, e o cara tem que tomar cuidado, e é exatamente disso aí que você está falando, eu sei, você está falando de pornografia. Né? E também, aquela conversinha no Zap, você que tem namorada, você que é casado,
aquela conversinha no zap com aquela mulher do trampo, aquela flertadinha só para você sentir seu passe valorizado. Não precisa, cara. Sua mulher valoriza o seu passe. Né? Não precisa... Não. Parceiro, eu vou falar para você. Olha, tem coisas e coisas, cara, mas o certo é dizer para você, parceiro, que evite, valorize a mulher que está do seu lado, porque hoje em dia está mais fácil você achar uma mulher que não vale nada do que qualquer mulher que vai acreditar em você. Então, se você está aí casadinho ou namorandinho, com as coisas, seja um cara honesto, seja íntegro, porque a principal testemunha de tudo que você apronta é você mesmo, viu, parceiro? Exatamente. E aí depois não vai poder reclamar quando o mal for exposto, né? Quando o erro for exposto. Não, e o corpo dá sinal, cara. O corpo dá sinal. O corpo fala, cara. Porque o corpo dá sinal. Se o cara acha que está tudo bem com certas coisas que não estão tudo bem, quando alguém perguntar para ele, o corpo dele vai falar que ele pode falar não verbalmente, mas o corpo dele vai falar para ele que aquilo está tudo bem. Vai falar para outro cara. E acredite, mesmo que as pessoas, se você que está me ouvindo aí, fala, pô, mas como é que aquela pessoa é tão intuitiva? É porque ela lê esses sinais sem nem perceber. E aí, por que o cara quebra a cara? Por causa disso. Porque dentro dele, mesmo que ele diga que está errado, ele vai achar que está certo, ele vai dar sinal disso. E você sabe que, assim, uma vez, uma pessoa que eu me relacionei, até quase, né, passei por isso que você passou, só que, assim, ela e a mãe brigavam para ver quem ia fazer o almoço para mim, olha o absurdo, e aí eu já nem ia mais almoçar. Ela falou, eu li, eu fiz uma leitura corporal de você, antes de tudo. Então, assim, cuidado, gente, cuidado com o comportamento, como o Max falou, os nossos olhos falam, nossas mãos falam, nosso corpo fala, a gente não precisa falar com a boca. O nosso corpo, o nosso olhar, eles nos entregam. Tudo, parceiro. Eu vou falar uma coisa para você. Eu saí, um tempo atrás, com um amigo, eu vi uma mina do outro lado da balada e eu percebi. Eu falei, aquela mina tá afim de você. Ele não tinha nem visto a mina. Mas ela já tinha dado tanto sinal para ele, mesmo sem ele perceber, e eu tinha visto, porque eu era bem mais velho do que ele, né? Eu ainda sou, aliás, ele está vivo também, que ele não acreditou na hora. Mas depois que ele falou, eu cheguei nela, peguei pronto, e foi muito rápido, porque, ela falou que estava afim de mim, não. Ele falou, como é que você sabia? Eu falei, eu vi. Ele falou, como é que você viu? Pois é, eu estava lendo o sinal que ela estava passando não verbal. E é coisa fácil de fazer, né? Depois que você aprende, nossa, é muito fácil, cara. É muito fácil. Sim. É muito fácil. E aí o que acontece? Algumas pessoas criam em vez de, por exemplo, estudar essa matéria, porque eu já tinha essa habilidade antes, mas depois eu estudei para saber como é que ela funcionava. Mas tem pessoa que tem naturalmente essa habilidade. É uma pessoa que já é um pouco mais observadora, ela pega esses sinais sem ter precisado estudar. Então, para você que acha que dá para fazer escondido, não dá, parceiro. Não dá porque o seu corpo vai te entregar. Quando alguém perguntar, o seu corpo, você fala não, o seu corpo fala sim. Sim. Principalmente quando há uma mentira, né? O nosso comportamento, ele demonstra quando a gente está falando a verdade e quando nós estamos falando a mentira. Então, até o tom de voz muda, né? Dizem que até o tom de voz muda quando a gente está falando uma coisa que não não é verdade. Que a gente ou concorda ou discorda, né? Sim. Até porque dizem que vai contra a natureza, né? Vai contra a natureza, né? A gente está criando uma coisa. Não, cria um conflito interno, na verdade. Na verdade, não é que vai contra a natureza, é que provoca um conflito interno que gera um desconforto que o cara exprime em algum tique, em alguma coisa assim. Ou, por exemplo, o mais normal até, um muito comum, né? Não mais normal, um muito comum, é o encolher dos ombros. Sim. Né? Eu não sabia. A pessoa, quando mente, normalmente ela faz esse... Ela dá quando você provoca que ela concorda com você, mas ela não quer, então, isso não é bem uma mentira. Tá? Vamos dizer que você fala que, vamos dizer que você gosta de sertanejo, eu detesto sertanejo, que é verdade. Não sei se você gosta. Não gosto. Eu também não.
mas é que eu gosto também de falar para mim assim, puta, meu, você já ouviu a última de Tonico e Tinoco? E aí a gente tá para fechar um negócio e eu preciso te agradar. Eu vou falar, para você, não, põe aí pra gente escutar. E você vai pôr legalzão, e você vai virar pra mim e vai falar, pô, às vezes a música até é legal. Você vira pra mim e fala, não é legal. Quando eu concordar com você, eu vou dar algum tique. Entendi. Entendeu? Eu vou dar algum tique, eu vou dar um sinal. Às vezes, se o cara é um bom mentiroso, é difícil você pegar o sinal, mas ele dá. Ele dá. Nem que seja piscar os olhos, bicho. Virar o rosto. Isso é um pouco complicado, porque o que acontece? Você tem que ter uma leitura da linha de base da pessoa, mas puta, mas então no assunto nada a ver. Vamos voltar para a pauta. Vamos voltar para isso, é legal. Qualquer hora dessa a gente vai. Se você está ouvindo a gente, quiser ouvir mais desse assunto, como é que você pode. Deixa aí um comentário aí que a gente. Mas agora eu quero tratar de uma outra parte na pauta dali aqui, que é interessante. O Miquelinha que está ouvindo a gente, imagina que tomara que de milhões de pessoas que vão ouvir isso aqui, porque isso aqui vai ser um sucesso, tenho certeza. Tomara que seja 2 ou 3, que já estão enrolados na roubada. O cara pegou a sogra ou o cara pegou a enteada. O que ele faz? O que ele faz? O que ele faz? Legalmente falando. Legalmente falando. O que ele faz, se ele não foi pego, ele para. E tipo assim, puta, cara. Então eu vou falar para você. Legalmente o conselho é esse. Então eu vou dar um conselho que eu acho que vai além. Cara, se você cometer uma cagada dessa, pelo que foi discutido aqui e pelo peso que isso tem, é melhor se encerrar esse relacionamento. Sim, ele para. Porque ele tem que parar e tem que se arrepender. Porque assim, ele vai contar pro pai, peguei sua mulher. Não, eu vou falar, desculpa discordar de você, mas não tem que parar e se arrepender porra nenhuma, ele tem que parar. Sim. Parar e pronto. Parar e pronto. Porque se ele se arrepender, ele não faz mais, entendeu? Eu vou falar uma coisa pra você, só se for muito burro, né, meu? Bom, talvez tenha a ver com arrependimento mesmo, não tem a ver com inteligência, mas, meu, entenda, se você é um miqueinha que tá entalado numa situação dessa, cara, você jogou tudo que você construiu no lixo, cara. E melhor você se afastar, porque vai ser melhor para você e para todo mundo. Porque a consequência foi aquilo que a gente falou antes. É você destruir uma família que você nem entrou. Exatamente. E é jogar uma bomba atômica ali, né? É jogar uma bomba atômica. E foi o que a gente falou. A coisa é tão pesada que geram consequências legais, né? Muitas, né? Muitas consequências legais, né? Deserção, talvez, espero que não, torço para que não, mas de repente uma prática criminosa, porque a gente não sabe o que uma pessoa pode fazer no calor da emoção. Então, assim, não vale a pena. Aquele caso daquele jogador lá no Paraná. Eu não lembro. Ele foi no aniversário de uma menina que parece que ele estava saindo, e depois ele acabou se envolvendo com a mãe da menina. Aí falaram que ele cometeu estupro, que ele estuprou a mãe da menina, e aí espancaram ele, mataram ele e encontraram o corpo dele com o pênis decepado e enfiado na boca. Nossa, que loucura. Então, assim, tem coisa, cara, que a gente que não deve nem pensar, não é nem mexer, é nem pensar em mexer, entendeu? Porque não vale a pena, cara. Eu lembrei de uma vez que eu fui numa balada, era um samba rock. Eu gosto de samba rock. E entraram duas minas lindas, cara. E uma foi para um lado, outra foi para o outro. E eu acabei ficando com as duas. Eu fiquei com uma e depois eu fiquei com a outra. Aí eu tava conversando com uma e eu falei para ela, né? Eu fiquei com a sua amiga. Ela falou para mim, não era minha amiga não, era minha mãe. Nossa! Ela falou para mim, eu falei, nossa. Peguei nem telefone, nem contato, nem nada. Deu linha. Não peguei nada, não peguei contato, não peguei nada. Mas naquela balada, nossa, aquela balada eu toquei o terror, cara. Fiquei com acho que mais 3 minas depois dela. E aí, dessas 3 aí, algumas venderam, viu? Você sabe que esse caso desse jogador ele ainda passou recibo, né? Porque ele pegou, mandou uma foto, foi divulgado na internet, que ele mandou uma foto dele com a moça na cama,
para um outro colega, outro amigo, e falou, não falei que eu ia pegar também? Coisa assim. Nossa, Ele passou recibo. Ele, na verdade, assim, não ou seja, justifica, não não justifica basta o fazer resultado. a merda, tem que esparramar, né? Não É, basta fazer não a merda, tem que justifica o jogar no resultado ventilador, né? morte. Não justifica o resultado morte. Mas algumas coisas ali parece que pediu para acontecer, Não, sabe? Facilitou demais. mas é o que a gente estava falando, acende um sinal de alerta dentro da pessoa, cara. É uma coisa que já é natural, tá dentro. Não Você tem sabe, muito você sabe que consertar. uma vez eu me meti a fuçar numa situação, fuçar assim na internet sobre esse tipo de conduta, Ah, de adultério, e a pessoa é, vai começando fazer as coisas de forma desleixada. E tem gente que gosta da adrenalina, cara. Tem gente que não, gosta da adrenalina. Nessa minha pesquisa, eu vi que tinha uma moça que ela queria trair o marido dentro de casa porque ela tinha que sentir a adrenalina do medo do cara chegar e pegar. Eu falei, pois mas é, não, mas gente, mas aí a gente já entra em características humanas, cara. Eu acho que se a gente começar a falar algumas coisas assim, porque, por exemplo, isso daí deve ser até essa história não precisa ir muito longe. Essa história de enteado e não sei o quê, é tema de qualquer pornô vagabundo. sim, Entendeu? Então, já tem algumas coisas que são são relativas à natureza humana, que eu acho que acabam entrando nessa conversa, mas aí a gente vai fazer isso aqui ficar comprido, hein, meu? Aí foi o que eu falei, tem que ficar com uma próxima. Se você quer ouvir a gente debater a respeito disso, parceiro, de repente até participar, né? Porque a gente está querendo receber os convidados, a gente só ainda não descobriu a tecnicalidade dessa coisa aí, para a gente poder sim, conseguir sim. fazer Mas quem sabe amanhã ou depois a gente pode convidar você, se você deixar um comentário bacana, quiser saber alguma coisa, a gente pode gravar alguma coisa a respeito, se aprofundando nisso, né? É um tema mais complicado. Foge um pouco do caso das leis, né? Ao mesmo tempo não, porque as leis eu acho que tem como princípio também conter esses impulsos negativos inerentes à natureza, vamos dizer, ao lado obscuro da natureza humana, né? Sim, é um lado bem. é, Eu acho que o obscuro ainda é uma Obscuro, né? coisa muito leve para falar, né? Seria o profano da humanidade, né? Seria o Sim, profano da humanidade. É uma parte que faz parte do ser humano, mas que a gente tem como dever moral e tudo lutar contra ele, meu, e vencer, né? Não só lutar, vencer. Saber criar um jeito de vencer. Às vezes, se necessário, fugir para é, poder vencer. Para poder vencer. exatamente. E às vezes a vitória vem com a aparência de derrota, né? Aqui, ó, para gente se manter no roteiro. Para evitar isso daí, a gente já falou, parceiro, vale tudo, fuja, fuja, Sim. fuja. O principal conselho é fuja. Primeira coisa, né, que eu acho que eu queria até pontuar aqui. Primeira coisa, para evitar o respeito. Porque quando você tem um respeito, cara, vamos supor, você tem um respeito pelo teu pai e a sua madrasta vem dar em cima de você, meu, você vai dar linha, você vai contar pro seu pai, aí vai Não, fazer, não, vai parceiro. fazer uma prova. Não. Aí eu tenho uma dica prática. Aí eu posso dar uma dica prática. Se acontecer da sua sogra dar em cima de você, ou da sua nora, ou da sua enteada, né? Dar em cima de você, você dá uma descompostura na pessoa. Na mesma hora. Na mesma hora Sim, você vira para a pessoa e fala assim, na mesma hora você dá uma descompostura na pessoa. Se você fala para ela, meu, é o seguinte, vamos manter um certo respeito aqui, por favor. Aí ela vai falar, não estou entendendo do que você está falando. Você está entendendo sim. Você pode falar assim, né? Você está entendendo sim. Vamos manter um certo respeito. Vamos manter um certo protocolo de respeito entre nós, por favor. Usando um tom exatamente. assim, firme, e você não precisa esperar a resposta. Você percebeu o que está acontecendo, você captou a imagem corporal, ainda mais se é um ambiente de convívio íntimo, por exemplo, numa cozinha. Né? Você está ali pegando sua comida, de repente ela chega para pegar alguma coisa e você percebe o que está acontecendo. Você dá descompostura.
É entendeu? um belo Porque não chega para lá, né? porque o que pode acontecer nesse caso é ela mesma de falar, não dê escândalo, não é show. Tem que ser uma coisa pequena, pontual e séria. Não precisa gritar, não vai gritar. Se aproxima da pessoa usando um tom bem sério e use um tom firme e profundo para falar, olha, eu não estou entendendo direito o que está acontecendo aqui. Mas, só para deixar claro, eu espero que haja entre nós um respeito e um protocolo de respeito em relação ao que acontece nessa casa. Ah, eu não sei do que você está falando, sabe sim. A pessoa sempre vai dar de desentendida, né? Isso, pronto. Porque foi aquilo que a gente falou antes, cara. Está dentro de todo mundo. Então, quando você fala para ela, sabe sim, ela sabe do que você está falando. É disso que nós falamos aqui, sei lá, por quanto tempo que nós estamos falando aqui, Diego? Uns quase 50 minutos. Pois é. Quase 50 minutos que nós estamos falando a respeito justamente disso. Então, vamos encerrar por aqui, né, meu? Vamos mandar o jabá aí, ó. Não esquece de se inscrever, de deixar o joinha aí. E, meu, perguntar o que quiser, né? Que nós estamos aí para quê, Diego? A gente está aqui para ajudar e para responder, para tirar a dúvida da galera, né? Então, curte, se inscreve, curte, comenta e compartilha o nosso áudio aí. É isso aí. Quem sabe você não tem algum amigo que não está precisando ouvir isso, né? Quem sabe o cara não está precisando de embalinho para sair. Quem sabe o Miqueinha não é um brother seu, parceiro. Exatamente. Né? O Faz iludido, o né? cara saber. Faz o cara saber porque conhecimento é poder. Bom, eu vou ficando por aqui e eu já vou me despedir, Jade. Vou me despedir de você. Obrigado pela conversa, é sempre uma satisfação conversar com você e até o próximo. Eu que agradeço, Max. Muito obrigado aí pela resenha. Pra galera, mandar um abraço também aí. Pedir de novo aí, curte, comenta, compartilha aí bastante aí. E as dúvidas que tiverem aí, pode deixar mensagem aí no canal que a gente vai estar procurando responder a cada um. Ah, não, e a gente está com os números de WhatsApp aí e tem ali um cursinho bacana para ele estar comprando lá, um cursinho que eu montei com o Bruno, mas para dar uma força, para conhecer lá mais ou menos a linha de trabalho e a linha de raciocínio. Para você que curtiu, tchau, e para você que não curtiu, tchau também. Fui. Fui!